Durante muito tempo esqueci aqueles que me haviam atraiçoado. Não os procurei, não me importou o destino que tinham tomado. A verdade é que se transferiram para a Holanda, onde Jacinto de Ornelas se incumbira de certa missão militar. Mas um dia o acaso me pôs novamente na presença deles. Haviam já passado 15 longos anos que sua execrada visita à mansão de meus pais convertera meu coração sentimental em fornalha de ódios. Os deveres profissionais que o tinham afastado da pátria agora o faziam retornar, gozando de excelente conceito até mesmo nas antecâmaras reais, desfrutando invejável posição social. Ao vê-lo obrigado a apertar-lhe a mão em certa cerimônia religiosa, fi-lo como a um estranho, sentindo, não obstante, que o coração fremia em meu peito, enquanto a antiga rivalidade, as doridas angústias experimentadas no passado, fervilhavam tumultuosas à sua vista, prevenindo-me de que, se o sentimento de amor por Maria Magda desaparecera, sufocando-me na vergonha do perjúrio indigno, no entanto a chaga aberta então sangrava ainda, clamando por desforras e represálias. Procurei observar a vida de tão odiado varão, seus passos de adepto da reforma, seu passado como seu presente, o que fazia, o que pretendia, como vivia, o grau de harmonia existente no lar doméstico e até as particularidades de sua existência, graças ao experimentado corpo de espiões que me ficavam às ordens, como bom agente do santo ofício que era eu. Jacinto de Ornelas era feliz com a esposa e amavam-se terna e fielmente. Tinham filhos, aos quais procuravam educar nos preceitos de boa moral. Maria Magda, dama formosa e cortejada, que se impunha na sociedade por virtudes inatacáveis, apresentava a beleza altiva e digna das suas 33 primaveras. E desorientado, enlouquecido por 1000 projetos nefastos e degradantes, ao vê-la pela primeira vez depois de tantos anos de ausência, senti que não a esquecera como a princípio supusera, que a amava ainda para a desventura de todos nós. A antiga paixão a custo supitada pelo tempo irrompeu por ventura ainda mais ardente desde que comecei a vê-la novamente todas as semanas praticando ofícios religiosos numa das igrejas da nossa diocese, como boa católica que desejava parecer, a fim de ocultar as verdadeiras inclinações reformistas que animavam a família toda. Desejei atraí-la e cativar agora as atenções amorosas negadas outrora, e sob a pressão de tal intento, visitei-a oferecendo préstimos e me desfazendo em amabilidades. Não o consegui, todavia, não obstante as visitas se sucederem. Recrudesceu em meu seio o furor sentimental, compreendendo-me totalmente esquecido, tal como a erupção inesperada e violenta de vulcão adormecido desde séculos. Tentei cativá-la eternamente, rojando-me em 1000 atitudes servis, apaixonadas e humilhantes. Resistiu-me com dignidade, provando absoluto desinteresse pelo afeto que lhe dispunha aos pés, como também pelas vantagens sociais que eu lhe poderia fornecer. Experimentei suborná-la, levando-a a compreender o poder de que dispunha, a força que o hábito da companhia me proporcionava no mundo todo, o acervo de favores que lhe poderia prestar e ao marido até mesmo garantias para exercer a sua fé religiosa, pois eu saberia protegê-los contra as repressões da lei, desde que concordasse em aquecer aos meus ansiosos projetos de amor. Repeliu-me, no entanto, sem compaixão nem temor,
escudada na mais santificante fidelidade conjugal por mim apreciada até então, deixando-me, aliás, convencido de que mais do que nunca se escancarara supremo abismo entre nossos destinos, que eu tanto quisera unidos para sempre. Ora, Jacinto de Ornelas e Ruiz, que fora conhecedor da paixão que me infelicitara a existência, agora vendo-me assediar-lhe o lar com atitudes amistosas, percebeu facilmente a natureza dos intentos que me animavam. Eu, aliás, não procurava dissimulá-los. Agia ao contrário disso, assintosamente, dado que a pessoa de um jesuíta e ainda mais oficial do Santo Ofício era inviolável para um leigo. Posto ao corrente dos fatos pela própria esposa, que junto dele procurava forças e conselhos a fim de resistir às minhas insidiosas propostas, encheu-se de temor, desacreditado dos laços de parentesco. E concertando entendimentos e resoluções com os seus superiores, preparou-se a fim de deixar Madrid, buscando refúgio no estrangeiro para si próprio como para toda a família. Descobri, porém, a tempo. Viver sem Magda era tortura que já não me seria possível suportar. Eu quisera antes tornar-me desgraçado, ainda que desprezado por ela com descaso porventura mais chocante. Quisera mesmo ser odiado com todas as forças do seu coração, mas que a tivesse ao alcance dos meus olhos, que a visse frequentemente, que a soubesse junto de mim, embora que, em verdade separados, estivéssemos por duras e irremediáveis impossibilidades. Desesperado, pois desejando o inatingível por qualquer preço, denunciei Jacinto de Ornelas como huguenote ao Tribunal do Santo Ofício, pensando livrar-me dele para melhor apossar-me da esposa. Provei com fatos a denúncia, livros heréticos em relação à Virgem Mãe, que sempre foram armas terríveis nas mãos dos denunciantes para perderem vítimas das suas perseguições. Espantalhos fabricados não raramente pelos próprios que ofereciam a denúncia. Farta correspondência comprometedora com luteranos da Alemanha. Inteligências com adeptos dispersos pelo país inteiro como pela França. Sua ausência sistemática do confessionário, os próprios nomes dos filhos que lembravam a Alemanha e a Inglaterra, mas não a Espanha, e cujos registros de batismo não pôde apresentar, alegando haverem sido realizadas na Holanda as importantes cerimônias. Tudo provei, não porém por zelo à causa da religião que eu pudesse considerar digna de respeito, mas para me vingar do desprezo que, por amor dele, Maria Magda me votava. Uma vez preso e processado, Jacinto foi-me entregue por ordem de meus superiores, os quais me não puderam negar a primeira solicitação que no gênero eu lhes fazia, dados os bons serviços por mim prestados à instituição. Conservei-o desde então no segredo de masmorra infecta, onde o desgraçado passou a suportar longa série de martirizantes privações, de angústias e sofrimentos indescritíveis, por inconcebíveis à mentalidade do homem odierno. Educado sob os auspícios de democracias que, embora bastante imperfeitas ainda, não podem permitir compreensão exata da aplicação das leis férreas e absurdas do passado. Nele se vê a revolta que me extorcia o coração em me sentindo preterido pela mulher amada em seu favor. Meu despeito inconsolável e o ciúme nefasto que me alucinara desde tantos anos inspiraram-me gêneros de tortura ferazes, às quais eu aplicava possuído de demoníaco prazer, recordando as faces rosadas de Maria Magda, que eu não beijara jamais,
as tranças ondulantes cujo perfume não fora eu que aspirara, os braços cariciosos e lindos que a outro que eu não, que a ele haviam ternamente prendido de encontro ao coração. Cobrei infame satanicamente a Jacinto de Ornelas e Ruiz na sala de torturas do Tribunal da Inquisição em Madrid todos os beijos e carícias que me roubara daquela a quem eu amara até a loucura e ao desespero. Fiz que lhe arrancassem as unhas e os dentes, que lhe fraturassem os dedos e deslocassem os pulsos, que lhe queimassem a sola dos pés até chagá-las, mas lentamente, pacientemente, com lâminas aquecidas sobre brasas, que lhe açoitassem as carnes, retalhando-as, e tudo a pretexto de salvá-lo do inferno por haver anatematizado, obrigando-o a confissões de supostas conspirações contra a igreja, sob cujo nome me acobertei para a prática de vilezas. Presa de enlouquecedoras inquietações, Magda então procurou-me. Suplicou-me por entre lágrimas trégua e compaixão. Lembrou-me sua qualidade de parente próximo como a qualidade de Jacinto, também parente. Os dias longínquos da infância encantadora, desfrutados no doce convívio campestre entre as alegrias do lar doméstico, protegido ambos pela intimidade de quase irmãos. Mas cínico e cruel respondi-lhe, interrogando se fora pensando em todos aqueles detalhes inefáveis de nossa juventude que consigo mesma, ou certamente com Jacinto, consertara a traição abominável que me infligira. Falou-me dos filhos que ficariam à mercê de duríssimas consequências com o pai acusado pelo Santo Ofício, e ainda mais se viesse ele a morrer em vista do encarceramento prolongado, concluindo por suplicar, banhado em pranto, a vida e a liberdade do marido, como também a minha proteção, a fim de se refugiarem na Inglaterra. Falei-lhe então, após lançar em seu rosto o odioso fel que extravasava de minha alma, vendo à mercê de minhas resoluções. Teria sim o seu marido de volta, mas sob uma condição, da qual eu não abriria mão jamais. Ela deveria entregar-se a mim, ser minha, consentir em aliar a sua existência à minha, ainda que ocultamente, e eu lhe restituiria sem mais incomodá-lo. Relutou a desgraçada ainda durante alguns dias. Todos os arrazoados que uma dama virtuosa, fiel à consciência e aos deveres que lhe são próprios, poderia conceber a fim de eximir-se à prevaricação, minha antiga noiva apresentou a minha sanha de conquistador desalmado e inescrupuloso, por entre lágrimas e súplicas, no intuito de demover-me da resolução indigna. Mas eu me fizera irredutível e bárbaro, tal como ela própria, quando outrora lhe suplicara, desesperado ao me reconhecer abandonado, que se amerceasse de mim, não atraiçoando meu amor a benefício de Jacinto. Aquela mulher que eu tanto amara, que teria feito de mim o esposo escravo e humilde, tornava-me feroz com o perjúrio em favor de outro. Levantavam-se então das profundezas do meu ser psíquico as remotas tendências maléficas que em Jerusalém, no ano 33, me fizeram condenar Jesus de Nazaré em favor da liberdade do bandoleiro Barrabás. Aliás, existia muito de capricho e vaidade nas atitudes que me levavam a desejar a ruína de Magda. E enquanto o casal execrado sofria o drama pungente que o homem moderno não compreende, senão através do colorido da lenda,
Eu me rejubilava com a satisfação de vencê-la, despedaçando-lhe a felicidade que incomodava meu orgulho ferido. Quando, alguns dias depois do nosso entendimento, a desventurada noiva da minha juventude, descendo à sala de torturas, contemplou o espectro a que se reduzia seu belo oficial de mosqueteiros, não mais trepidou em acender aos meus ignóbeis caprichos. Eu a conduzira até ali propositadamente, a título de visitá-lo, observando que sua relutância ameaçava prolongar-se. Para suavizar os sofrimentos do marido, furtando as torturas diárias que o extenuavam, a fim de conservar aquela vida para ela preciosa sobre todos os demais bens, e a qual minha sanha assassina ameaçava exterminar, a infeliz esposa curvou-se ao algoz. Imolou-se para que, de seu sacrifício, resultasse a libertação, a vida do pai dos seus filhos muito queridos. Não obstante, meu despeito exasperou-se com o triunfo, pois mais do que nunca reconheci-me execrado. Eu pretendera convencer Maria Magda a associar-se para sempre ao meu destino, embora lhe concedendo o retorno do esposo. Ela, porém, que se sacrificara às minhas exigências, intentando salvar-lhe a vida, não pudera ocultar o desprezo, o ódio que minha desgraçada pessoa lhe inspirava, o que finalmente me provocou o cansaço e a revolta. Detive-me então, exausto de lutar por um bem inatingível, e renunciei aos insensatos anelos que me dementavam. Mas ainda assim, sinistra vindita engendrou-se em meu cérebro, inspirado nos poderes do mal, a qual, realizada com o requinte da mais detestável atrocidade que pode afluir das profundezas de um coração tarjado de inveja, de despeito, de ciúme, de todos os vis testemunhos da inferioridade em que se refocila, deu causa às desgraças que há 3 séculos me perseguem o espírito como sombra sinistra de mim mesmo projetada sobre o meu destino. Desgraças que os séculos futuros ainda contemplarão em seus dolorosos epílogos. Maria Magda pedira minha vida e a liberdade do marido, e comprometi-me a conceder-lhes. Esqueceu-se, porém, de fazer-me prometer restituí-lo intacto, sem mutilações. Então fiz que lhe vazassem os olhos, perfurando-os com pontas de ferro encandecido, assim barbaramente desgraçando, para sempre lançando nas trevas de martírio inominável, sem me aperceber de que existia um Deus todo-poderoso a contemplar, do alto da sua justiça, o meu ato abominável, que eu arquivara nos refolhos de minha consciência como refletido num espelho, a fim de acusar-me de mim exigir inapeláveis resgates através dos séculos. E, ainda hoje, 3 séculos depois destes tristes fatos consumados, recordando tão tenebroso pretérito, fere-me cruciantemente a alma a visão da desgraçada esposa que, indo a convite meu receber o pobre companheiro no pátio da prisão, ao constatar a extensão da minha perversidade, nada mais fez senão contemplar-me surpreendida, para depois debulhar-se em pranto, prostrada de joelhos diante do esposo cego, abraçando-lhe as pernas vacilantes, beijando-lhe as mãos com indescritível ternura, recebendo-o maltratado e inválido com inexcedível amor. Enquanto entre risos chistosos eu chasqueava, concedi-lhe a vida e a liberdade do homem amado, senhora, tal como constou do nosso ajuste. Não podereis negar a minha generosidade para com a noiva perjura de outro tempo, pois que, podendo agora matá-lo, deponho nos seus braços.
mas estava escrito, ou eu assim o quisera, que Maria Magda continuaria galgando um calvário áspero e tempestuoso, irremediável para aquela desventurada existência. Jacinto de Ornelas e Ruiz, informado com a situação inesperada quanto deplorável, não desejando tornar-se um estorvo nefasto à vida de sua dedicada companheira, que passara a chefia do lar, desdobrando-se em atividades heróicas. Abandonada pelos amigos que temiam as suspeitas do mesmo tribunal que julgara seu marido, esquecida até mesmo por mim que me desinteressara da sua posse, exausto das inúteis tentativas para me tornar amado, Jacinto, que a ela própria como aos filhos desejara salvar da perseguição religiosa que fatalmente se estenderia contra todos os da família, suicidou-se 2 meses depois de obter a liberdade, auxiliado no gesto sinistro pelo próprio filho mais jovem, que na inocência dos seus 5 anos de idade entregara ao pai o punhal por este solicitado discretamente, e o qual acionou encostando à garganta enquanto a outra extremidade era apoiada sobre os rebordos de uma mesa, pondo assim termo à existência. Maria Magda voltou para a aldeia natal com os filhos, desolada e infeliz. Nunca mais, até o momento em que esboço estas páginas, pude vê-la ou dela obter notícias. E já se passaram 3 séculos, oh meu Deus. O arrependimento não tardou a iniciar vigorosa reação em meu amesquinhado ser. Nunca mais desde então logrei tranquilidade sequer para conciliar o sono. Indescritível estado de superexcitação nervosa trazia-me invariavelmente atordoado e surpreendido, fazendo-me reconhecer a imagem de Jacinto de Ornelas, martirizado e cego por toda a parte onde me encontrasse. Tal se houver estampado em minhas retentivas indelevelmente. Posso mesmo asseverar que meu desejo de emenda teve início no momento justo em que, entregando Jacinto à sua mulher, a esta vi prostar-se diante dele, cobrindo-lhe as mãos de ósculos e de lágrimas, com a testemunhar, no ápice do infortúnio, não sei que sentimento sublime de amor e compaixão que eu não estava à altura de compreender. Desse momento em diante procurei evitar cumprir as tenebrosas ordens de meus superiores, o que lentamente me induzindo à inobservância dos deveres à minha guarda confiados, me fez cair das boas graças em que até então vivia, e mais tarde me levou ao cárcere perpétuo. Da segunda metade, pois, do século XVII, século até agora, entrei a espiar, quer na terra como homem, ou no invisível como espírito, os crimes e perversidades cometidos sob a tutela do Santo Ofício. Arrependimento sincero e que eu vos garanto, meus amigos, existir inspirando todos os meus atos, há-me encorajado a enfrentar situações de todos os matizes do infortúnio, contando que de minha consciência se apagar venha a nódoa vexatória de me ter prevalecido do nome augusto do divino crucificado para a prática de ações criminosas. Narrar o que têm sido tais lutas até hoje, as lágrimas que me têm escaldado a alma arrepesa e desolada, as insólitas investidas dos remorsos torturantes impostas pela consciência exacerbada, a série, enfim, dos acontecimentos dramáticos que desde então me perseguem, seria tarefa cansativa, horripilante mesmo, a qual me não exporei. Seria necessário, aliás, alguns volumes especiais para cada etapa. Até que na segunda metade do século XIX eu me preparei, só então,
para a última fase das expiações inalienáveis, a cegueira. Cumpria-me perder de qualquer modo a vista, impossibilitar-me por essa forma de garantir a subsistência própria, privar-me do trabalho honroso a fim de aceitar o auxílio, tanto mais vexatório e humilhante para o desmedido orgulho que ainda não pude exterminar do meu caráter rebelde, quanto mais compassivo e terno fosse. Desbaratar ideias, desejos, ambições, contemplando, ao mesmo tempo, ruírem fragorosamente meus valores morais e intelectuais, minha posição social, para aceitar a escuridão inalterável com meus olhos apagados para sempre. Mas também me cumpria fazê-lo resignada e dignamente, testemunhando pesares pelas selvagens ações contra o rival de outrora, como atestando respeito e provando íntimas homenagens àquele mesmo Jesus, cuja memória fora por mim ultrajada tantas vezes. Todos vós sabeis da fraqueza que me assaltou ao reconhecer-me cego. Não tive absolutamente forças para o terrível testemunho na hora culminante da minha reabilitação. Oh, a justiça imanente do Criador que nos deixa entregues às nossas próprias responsabilidades, a fim de que nos punamos ou nos glorifiquemos através do enredamento e sequência, fatídicos ou brilhantes, das ações que cometemos pelo desenrolar das sucessivas existências. O mesmo horror que Jacinto de Ornelas sentiu pela cegueira, senti também eu, 3 séculos depois, ao perceber que perdera a luz dos olhos. As atormentações morais, as angústias, as humilhações insofríveis, o desespero inconsolável ao se ver à mercê das trevas e que levaram aquele desgraçado ao funesto erro do suicídio, também em meu ser se acumularam com tão dominadora efervescência que limitei o gesto, tornando-me em 1890 suicida como ele o fora em meados do século XVII. Isso tudo foi acontecido assim. Certo, errado, discutível, assim foi que aconteceu. E tal como foi é que me cumpriria relatar. Da tessitura deste enredo pavoroso, compreender-se-á que a suprema lei do Criador me imporia como expiação cometer um suicídio para sofrer-lhe as consequências? Absolutamente que não. A suprema lei cujos dispositivos se firmam na supremacia do amor, da fraternidade, do bem e da justiça, como do dever e de toda a esteira luminosa de suas gloriosas consequências, e que ao mesmo tempo previne contra todas as possibilidades de desarmonização e heterogeneidade com suas sublimes vibrações, não estabeleceria como lei jamais a infração máxima por ela mesma condenada. O que se passou comigo foi antes o efeito lógico de uma causa por mim criada à revelia da lei soberana e harmoniosa que rege o universo. Com ela desarmonizado, enredando-me em complexos cada vez mais deprimentes através das escabrosidades perpetradas nos sucessivos ligamentos das existências corporais, fatalmente chegaria ao desastre máximo, tal o bloco de rocha que, se precipitando do alto da montanha, rola rápido e inapelavelmente até o fundo do abismo. E a fatalidade é essa criação nossa, gerada dos nossos erros e inconsequências através das idades e do tempo. Que tu me acredites ou não, leitor, não destruirás as linhas da verdade palidamente exposta nessas páginas.
A triste história da humanidade com seus carregamentos de desgraças que tão bem conheces? Aí está, diariamente afirmando exemplos idênticos ao que eu acabo de apresentar.